Problema 70 do capítulo 9. Na figura 971, que é a figura ao lado, o disco 1 de massa M1 igual a 0,20 kg desliza sem atrito em uma bancada de laboratório até sofrer uma colisão unidimensional com o disco 2, que está inicialmente em repouso. Então a velocidade 2 inicial é igual a zero. Muito bem. O disco 2 é arremessado para fora da bancada e vai cair a uma distância d da base da bancada. Ou seja, ele vem aqui, sai aqui e cai aqui a uma distância d. A colisão faz o disco 1 inverter o movimento. Ele é arremessado para fora da extremidade oposta da bancada, indo cair a uma distância 2d da base oposta. Então aqui ele vem e tem um sofrimento aqui, um movimento balístico, né? E cai aqui a uma distância 2d. E a pergunta é: qual é a massa do disco 2? Muito bem. Bom, esse exercício ele trata aqui de um choque perfeitamente elástico, tá certo? Choque perfeitamente elástico. Então aqui nós temos tanto a conservação do momento, que acontece independente do choque ser perfeitamente elástico ou não, né? Esse caso aqui só depende se as forças externas são iguais a zero. Mas no caso, como o choque é perfeitamente elástico, nós temos a conservação da energia cinética também. Essas duas propriedades aqui, leis de conservação, são necessárias aqui para a gente resolver esse problema. Bom, qual que é o caminho, né? Como é que a gente vai resolver esse problema? A ideia aqui é você se atentar inicialmente que o tempo que esse objeto 1 leva para vir daqui até aqui é exatamente igual ao tempo que o objeto 2 leva para vir daqui até aqui. Por que o tempo é igual? Porque eles estão sujeitos à mesma aceleração, tá certo? E como essa altura aqui é a mesma para os dois, então eles caem no mesmo tempo, tá certo? É balística, simples, a aceleração da gravidade é a mesma, a aceleração só está na componente y, né? Então ela faz com que a taxa de variação da velocidade y, que inicialmente era zero aqui, seja igual, porque esse aqui também é inicialmente zero, esse aqui também é igual a inicialmente zero, a velocidade em y. Então o tempo que eles levam para cair é exatamente igual. E esse tempo aí pode ser calculado se atentando que ΔX é igual a V vezes T. Ok? Então, isso aí a gente consegue então calcular esse tempo que é igual. Note que o ΔX1 é igual à velocidade 1t e o ΔX2 é igual à velocidade 2 vezes o t. O ΔX de 1, aqui a gente precisa tomar bastante atenção. No caso aqui, ó, nós estamos definindo positivo para cá, tá certo? Porque nós vamos definir a velocidade positiva todos para a direita. Então, nesse caso aqui, o meu x final vale menos 2d, enquanto que eu vou pôr a origem aqui e o x inicial vale zero. Então, o ΔX1, no caso, ele é igual a menos 2d, enquanto que o ΔX2 o final é d, o inicial é zero. Não tem problema de eu pegar e considerar para esse movimento a origem aqui e para esse movimento a origem aqui. Porém, os sentidos eu estou considerando o mesmo, porque a velocidade aqui eu vou considerar positiva para a direita. Então esse objeto aqui vai ter uma velocidade negativa, né? Então o deslocamento também vai ser para a esquerda, né? Também vai ser considerado negativo. Isso porque eu vou levar a direção da velocidade aqui, né? Como negativo também para a esquerda. Então esse aqui é o meu I positivo. O ΔX2 é igual, por sua vez, final menos inicial é igual a D. Então daqui eu tiro que V1 é igual a menos 2D sobre T e V2 é igual a D sobre T. Bom, isso obviamente não resolve o problema, né? O que nós temos que fazer agora é calcular o V1 e o V2, que são as velocidades com que esses objetos estão na iminência de ser lançado aqui, tá certo? Em função da velocidade inicial da partícula 1, tá certo? Se eu colocar as duas velocidades em função de V1, aí eu consigo então rearranjar e calcular então a massa desses objetos. Bom, a velocidade 1i não é dada, tá certo? Mas eu posso escrever tudo em função dela, tanto V1 quanto V2.
A gente já fez isso nas sessões anteriores, mas eu vou fazer novamente aqui para a gente poder exercitar. Então, a primeira equação que a gente tem aqui para calcular o V1 e o V2, que são as velocidades com que esses objetos são lançados aqui, certo? Então aqui nós temos o V2 e aqui nós temos o V1. Para escrever essas grandezas em termos da velocidade inicial da partícula 1, que é a única que está em movimento, no tempo zero aqui, vamos dizer, então a gente usa a conservação do momento. Então a gente tem que M1 V1I é igual a M1 V1F mais M2 V2F. Inicialmente a velocidade inicial do 2 é zero, então por isso que não tem aqui. E a conservação da energia cinética, 1 meio de M1 V1I ao quadrado é igual a 1 meio de M1 V1F ao quadrado mais 1 meio de M2 V2F ao quadrado. O que a gente precisa fazer, né, como a gente tem duas equações e duas incógnitas, é calcular o V1F em função de V1I e o V2F em função de V2I. Então, como é que a gente faz isso? Primeiro a gente trabalha com essa expressão aqui. Então, eu posso reescrevê-la como sendo M1 é igual a V1I menos V1F. Isso, por sua vez, fica igual a M2 V2F. Simplesmente, né, jogo para a esquerda aqui, né, ou subtrai dos dois lados M1 V1F. E dessa expressão aqui, da conservação de energia, eu posso escrever ela como sendo 1 meio de M1 V1I ao quadrado menos V1F ao quadrado. E isso é igual a 1 meio de M2 V2F ao quadrado. Esse termo aqui, ó, eu vou trabalhar um pouquinho nele e vou reescrevê-lo de outra forma. Eu vou escrevê-lo da seguinte maneira. 1 meio de M1 que multiplica V1I mais V1F que multiplica V1I menos V1F. Se você fizer a distributiva, você vai ver que vai dar exatamente esse termo aqui, tá certo? E isso, por sua vez, é novamente igual a 1 meio de M2 V2F ao quadrado, ok? Muito bem. O que a gente vai fazer agora é dividir essa expressão aqui por essa expressão aqui, tá vendo? Porque daí eu cancelo as coisas e consigo, então, trabalhar. Então, vamos lá. Dividindo uma expressão pela outra. Então, eu vou pegar a da energia cinética, que é igual, então, a 1 meio de M1 V1I mais V1F, que multiplica V1I menos V1F, e vou dividir por M1, que multiplica V1I menos V1F. Tá certo? Ou seja, dividir esse lado por essa grandeza aqui, ó, que está aqui. Isso aqui é igual a 1 meio de M2 V2F ao quadrado. Se eu fizer a mesma operação dos dois lados, obviamente não altera a igualdade, então eu vou dividir pelo mesmo termo que está aqui, mas eu vou pôr, como eles são iguais, né, vou dividir então por M2 V2F. Ou seja, dividir os dois lados da igualdade, né, dessa igualdade aqui, pelo mesmo termo, né, que é M1 V1I menos V1F, e do outro lado, M2 V2F, mas como eles são iguais, isso aqui mantém a igualdade do sistema. Se você trabalhar um pouquinho essa expressão aí, esse 1 meio vai embora com esse 1 meio, esse M1 vai embora com esse M1, esse V1I menos V1F vai embora com esse V1I menos V1F, o M2 vai embora com o M2, o V2F vai embora com o quadrado aqui. Eu tiro daqui que o V2F é igual a V1I mais V1F. Tá aqui. Isso aqui é choque perfeitamente inelástico quando uma das partículas está inicialmente igual a zero. Isso é um resultado bastante padrão. O que eu faço agora é pegar o V2F e substituir aqui, ó, na conservação do momento.
Se eu fizer isso aí, eu tiro a seguinte igualdade. M1 V1I é igual a M1 V1F mais M2, que multiplica V2F. Então, V1I mais V1F. Ok? Sem muitos problemas. Rearranjando aí os termos, eu consigo escrever isso aqui como sendo M1 menos M2, que multiplica V1I, e isso aqui igual a M1 mais M2, que multiplica o meu V1F. Daqui, então, eu tiro que V1I é igual a M1 menos M2 dividido por M1 mais M2, que multiplica V. Opa, aqui na verdade é V1F, e aqui dá V1I. Certo? Isolei o V1F, passei dividindo M1 mais M2 aqui para o lado esquerdo. Tiro então a relação entre o V1F e a velocidade inicial da partícula. Quem é V1F? V1F é basicamente o nosso, que a gente chamou aqui de V1, tá certo? Que é a velocidade da partícula 1 após o choque, tá certo? Que é a velocidade com que ela vai ser arremessada aqui. Então esse é o meu análogo ali de cima, ali, o meu V1, tá certo? Que eu chamei de V1, que é exatamente esse V1 aqui. Agora com o V1F em mãos, eu consigo então calcular como fica o V2F em função de V1I. O que eu faço? Eu vou pegar esse cara aqui, que é o meu V1F que eu acabei de calcular, e vou substituir aqui, tá certo? Então eu tiro que V2F é igual a V1I mais V1F, que é M1 menos M2 dividido por M1 mais M2. Isso tudo que multiplica V1I, tá certo? Aqui eu posso fazer um rearranjo aí só para facilitar minhas contas. Eu vou pegar esse termo aqui, multiplicar e dividir por M1 mais M2. Então vai ficar M1 mais M2 dividido por M1 mais M2. Não muda nada, né? Isso aqui é igual a multiplicar por 1 vezes V1I. E aqui entra mais M1 menos M2, que multiplica V1I, isso aqui dividido por M1 mais M2. Rearranjando isso aí, a gente vê que isso aqui é igual a V2F. Com isso aí, é fácil de você calcular, só fazemos álgebras bem simples, passo M1 mais M2 multiplicando aqui, e rearranja tudo. Aliás, nem precisa, né? Porque o que você quer é o V2F mesmo, né? Então o V2F, você só vai somar esses termos todos aqui. Então você tem M1 mais M1 dá 2M1, M2 menos M2 cancela, então isso aqui fica 2M1 sobre M1 mais M2, que multiplica o meu V1I. Então está aqui a minha outra velocidade, que é a velocidade do corpo 2 agora, após o choque. Essa velocidade 2 é exatamente a velocidade com que o objeto 2, então, aqui, vai ser lançado dessa plataforma, tá certo? Então esse é o V2 que a gente encontrou. Com isso agora em mãos, a gente tem essas igualdades aqui, O que eu faço? Eu substituo, então, V2F, que na verdade é o meu V2, né? Que eu chamei ali em cima de V2, por D sobre T. Substituo V1 por menos 2 sobre T, tá certo? Então, V1 é menos 2D sobre T. Isso aqui é o meu V1. Ele é igual, então, a M1 menos M2 dividido por M1 mais M2, que multiplica V1I. E o meu V2F, que é o meu V2 aqui, é D sobre T. Então, D sobre T é igual a 2M1 sobre M1 mais M2, que multiplica V1I. O que eu faço agora, então? Agora, para a gente resolver o problema, veja que a gente tem V1I aqui, nós temos T aqui
e T aqui, e nosso objetivo é calcular o M2, dado que a gente tem o M1, o D também a gente não tem, então precisa também de alguma maneira cancelar. A ideia aqui básica é dividir uma expressão pela outra. Então, ó, o que a gente pode fazer? Ó? A gente vai pegar essa primeira expressão aqui, que é menos 2D sobre T, e vou dividir por essa aqui, que é D sobre T. Isso aqui é igual à expressão aqui, que é M1 menos M2 dividido por M1 mais M2, que multiplica V1i, e vou dividir isso aqui, então, por esse cara aqui, que é 2M1 sobre M1 mais M2, e isso aqui multiplica V1i. Olha como ficou bom agora, porque ó, esse termo aqui vai embora com esse termo, o T vai embora com o T, o D vai embora com o D, e a gente fica então com a seguinte expressão: menos 2 é igual. Aqui também tem mais, olha que interessante. O M1 mais M2 vai embora com M1 mais M2. Então fica menos 2 é igual a M1 menos M2, que divide então 2M1. Daqui eu tiro então que menos 4M1 é igual a M1 menos M2, o que implica então finalmente que M2 é igual a menos 5M1. Pronto, o M1 é dado, se você olhar lá para cima, vamos olhar, ele falava que era 0,2 kg, está aqui o M1, ó, 0,2 kg, então o meu M2, que é o que eu quero calcular, é 5 vezes isso, o meu M2 então é finalmente dado por 1 kg.